Tá aí, pessoal, vamos falar sobre função inversa. Sim, vamos lá. Seja uma função f de a em b, a função inversa de f será a função f, atenção, menos 1 de b em a. Esse menos 1 aqui não é expoente, é apenas uma indicação que trata-se de uma função inversa. E o que é que a função inversa faz? Ela faz exatamente o inverso do que faz a função f. Então, se a função f lança flechas de a em b, a função inversa vai lançar flechas de b em a. E atenção, para que uma função f admita inversa, ela precisa ser bijetora. Isto porque, no momento em que o domínio passa a ser imagem e a imagem passa a ser domínio, não pode sobrar ninguém nessa imagem. E é por isso que contradomínio e imagem em uma função inversa são a mesma coisa. Então, nós temos aqui uma função f de a em b, em que o f de x aqui é igual a 3x. O que é que esta função está fazendo? Ela está triplicando os elementos do domínio. Por exemplo, imagine que você foi em uma lanchonete e um salgado custa R$3. Então, se você não comprar nenhum salgado, você não vai pagar nada. Mas comprou um salgado, R$3. 2 salgados, 6. 3, 9. 4 salgados, 12. Beleza, então. O que é que faz a função inversa? Ora, ela inverte. Aqui nós temos a quantidade de salgados sendo o domínio. E o valor a ser pago como sendo a imagem. Então, é como se você fosse nessa mesma lanchonete e perguntasse: com R$12 eu compro quantos salgados? O domínio agora é o quanto você tem. E a imagem é quanto você vai levar. Então, se você não tiver nada aí, se você tiver R$0, você não vai levar nenhum salgado para casa, man. Com R$3 você compra um, com R$6 você compra 2, com 9 compra 3 e com 12 você vai comprar 4 salgados. E aí a gente vê que o que era imagem agora é domínio, e o que antes era domínio na função f, agora é a imagem da função f de menos 1, ou seja, da função inversa. Se a função f triplica a função inversa, ela divide por 3. Perceba, aqui nós temos quanto é que custa um salgado? R$3. 2 salgados, R$6. 3 salgados, 9. 4 salgados, R$12, conforme a gente viu no diagrama. Aqui nós temos a mesma representação do diagrama, só que agora representado na forma de gráfico. Beleza? O gráfico verde representa a função f. E o gráfico azul representa a função inversa de f, ou seja, a função f de menos 1. Beleza. E aí observe, com R$0 você vai levar 0 salgados. R$3, 1 salgado. R$6, 2 salgados. R$9, 3. R$12, 4 salgados. E observe, o que antes aqui era a quantidade de salgados, né? O valor de x era a quantidade de salgados e o valor de y era o valor que você ia pagar. Agora na função f menos 1, ou seja, na função inversa, é o contrário. Aqui o x representa a quantidade de dinheiro que você tem. R$3 leva um salgado. O y agora representa a quantidade de salgados que você vai levar para casa, man. Na prática, a gente vai se deparar com questões deste tipo aqui. Determine a lei da função inversa da função f de x igual a 2x mais 1. Essa função f, ela dobra e soma 1. O que é que faz a função f menos 1 de x, ou seja, a função inversa? Pessoal, temos aqui um passo a passo. A gente primeiro troca x por y e y por x, isola y e depois escreve a função. Mas, professor, eu estou olhando aqui e não estou vendo y. Como é que eu vou trocar y por x se não tem y aí nessa bagaça? Man, lembra que f de x e y é a mesma coisa? Sim. Então é esse y que nós vamos trocar. Esse y agora é x e esse x agora é y. Beleza, professor, troquei. E agora? Isola y. Para escrever no formato de função, a gente isola o y. E aí nós vamos ter x menos 1. Por quê? Porque o 1 é positivo. Passou para cá, menos 1. Beleza. E agora eu isolo aqui o y, colocando o 2 aqui dividindo. E aí, escrito conforme a Bíblia,
x menos 1 dividido por 2. A função f dobra e soma 1. A função inversa subtrai e divide por 2. Temos aí um pequeno exercício. Na primeira questão, sejam as funções f de x igual a x menos 3 e g de x igual a x mais 2 dividido por 4. Vamos calcular a função inversa de f e a função inversa de g, como? Usando aqui o nosso passo a passo. Troca y por x, isola y e escreve a função. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com a função f de x, né? Já que eu vou achar primeiramente o inverso da função f, escrevo aqui a função f de x e já sei que f de x e y é a mesma coisa. Troquei y por x por y, falta fazer o quê? Passo 2, isolar y. Então esse menos 3 vai para o lado do x e eu vou ficar com y igual a x mais 3. Menos 3 passou mais 3. Beleza? E aí praticamente acabou, não é? A gente só precisa agora escrever a função conforme manda os mandamentos bíblicos. Sim. Na letra B eu tenho aí, para calcular, o inverso da função g. Começo escrevendo a função g, x mais 2 dividido por 4. Já sei que f de x é igual a y. G de x é a mesma coisa. É y, beleza? E é esse y aqui que eu vou trocar. Vou trocar y por x e x por y. Opa, professor, e agora? Deu problema aqui. Não, man, é só a gente fazer meios pelos extremos. Tudo bem? Embaixo desse x aqui tem um 1. Então é 1 vezes y mais 2, que dá o próprio y mais 2. É igual a 4 vezes x, 4x. Passei o 2 para o segundo membro, acabou. Y é igual a 4x menos 2. E aí a gente escreve conforme os mandamentos, g menos 1 de x é igual a 4x menos 2. Na questão 2, observe aí o que nós temos. Uma função objetora f está representada no gráfico abaixo. A partir dele, beleza, a partir desta reta, esboce o gráfico da função inversa f menos 1 de x. Pessoal, como é que eu vou achar o gráfico da função inversa se eu não tenho a lei desta função f aí? Pessoal, é muito simples. Eu não vou trabalhar com a lei da função, eu vou trabalhar com as coordenadas. Agora eu vou pegar quem é y, vou escrever como x, e quem é x eu vou escrever como y. Beleza. E agora, professor? É só localizar essas coordenadas. Vou começar pelo ponto A'. Então, se o ponto A era 1 e menos 4, o ponto A' vai ser menos 4 e 1. O ponto B, 2 e menos 1. O ponto B' vai ser menos 1 e 2. Percebeu que é o inverso? Sim. Se o ponto C era 3 e 2, o ponto C' é 2 e 3. Está aqui ele, 2 e 3. E por fim, se o ponto D era 4 e 5, adivinha quem vai ser o ponto D'? 5 e 4. Feito isto, o que é que eu faço agora? É só traçar a reta. Está aí o gráfico da minha função inversa. E aí, como vocês podem ver, as retas f e f menos 1, né? Ou seja, o gráfico da função f e o gráfico da função inversa, são simétricos, não é? São dois gráficos simétricos em relação ao eixo de simetria aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares. É isso mesmo. Então, pessoal, foi tudo isto. Agora a gente se vê onde? Na resenha. Simbora!